libertar o seu povo, Senhor. Moisés, o que tu tem na mão, teu cajado, vai libertar, porque maior que está em ti do que está lá fora, maior que está dentro de você. Sabe o que acontece? Às vezes nós observamos muito para o exterior do lado de fora e esquecemos que está dentro da tua vida é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer desafio. A presença de Deus habita na sua vida, habita na sua casa, habita com você. Não tema nenhuma dificuldade, porque Deus é fiel para lhe dar vitória aonde você estiver. Aleluia, aleluia. Deus levanta Moisés, e Moisés, com o braço forte de Deus, abate a nação do Egito. Foi através da vida de Moisés que o mar vermelho se abre para a nação de Israel atravessar. Foi através da vida de Moisés que a água brotou água. A água, como assim, pastor? A rocha brotou água. Foi através da vida de Moisés que Deus de dia colocava uma nuvem como plataforma, fazendo sombra para o seu povo, e ao derredor à noite Deus colocava fogo e escorpião. Foi através da vida de Moisés que os céus desceu aqui na terra. Senhoras e senhores, Moisés foi um dos maiores ícones do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. De tamanha grandeza, a Folha de São Paulo é um jornal de alta repercussão aqui da capital de São Paulo. Vocês conhecem muito bem. A Folha de São Paulo recentemente publicou, eu li, recentemente publicou os 10 judeus que influenciou a história da humanidade. Para esta exposição bíblica, eu vou falar apenas de 3 judeus que influenciou a história da humanidade. Segundo a Folha de São Paulo, o primeiro judeu que influenciou, mudou o jeito de pensar a história da humanidade é um homem chamado de Albert Einstein. Pastor Moisés Silva, quem é Albert Einstein? Albert Einstein, pastor Evandro Venâncio, segundo os matemáticos, aponta ele sendo o maior gênio que pisou aqui na terra, porque quando Albert Einstein ainda estava vivo, ele criou uma teoria, ele mudou a forma de pensar sobre a física. Isso mesmo, Albert Einstein, ele é considerado pelos matemáticos como um dos maiores gênios que pisou aqui na terra, porque ele criou uma teoria chamada de relatividade. Por exemplo, quando nós olhamos para o Sol, entre o Sol e a Terra existe algo chamado de relatividade. O que é isso? De gravidade. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu pego essa matéria aqui e eu lanço ela vai para a parte inferior. Por quê? Porque debaixo da Terra existem placas tectônicas, e uma vez lançada qualquer matéria ou objeto na parte superior, a placa tectônica puxa até chegar no chão a qualquer matéria ou objeto. O único pensador que veio aqui na Terra e disse que essa teoria entre o Sol e entre a Terra ele chamou de relatividade foi Albert Einstein. Albert Einstein, ele mudou o jeito de saber da física, ele revolucionou a história da matemática. Por que não citar a Folha de São Paulo? Também destacou um homem chamado de Sigmund Freud. Pastor Moisés Silva, quem foi Sigmund Freud? Segundo a ciência que estuda a mente humana, conhecido por nós ocidentais de psicologia, a psicologia atribuiu a Sigmund Freud o título de pai da psicanálise clínica. Vou repetir: a psicologia, a ciência que estuda a mente humana, atribuiu a Sigmund Freud o pai da psicanálise clínica. Por quê? O único homem que veio aqui na Terra e dividiu a nossa mente humana em 3 partes foi Sigmund Freud. Segundo esse célebre pensador, ele diz que a nossa mente divide-se em 3 partes. A primeira parte ele chamou de inconsciente, a segunda parte ele chamou de consciente, a terceira parte ele chamou de pré-consciente. Vou repetir: segundo Sigmund Freud, ele diz que a nossa mente humana divide-se em 3 partes. A primeira parte ele chamou de consciente,
consciente. A segunda parte ele chamou de inconsciente. E a terceira, de pré-consciente. Vou te explicar. Quando chega o período noturno, nós vamos descansar. Por exemplo, quando eu estou muito cansado, eu pego no sono. Se eu peguei no sono, irmãos, você pode entrar na minha casa, coloca fogo, a terra pega fogo, eu estou dormindo. Porque segundo o Sigmund Freud, é nesse período aqui que a minha alma desconecta do meu corpo. É nesse período aqui que eu não vejo, não ouço, não sinto nada. Por quê? Porque é nesse período aqui que a minha alma atinge uma fase chamada de pré-consciente. É o período que você está dormindo com a tua alma. Você não vê, você não ouve, você não sente, porque segundo Sigmund Freud, ele chamou de pré-consciente. Por que não citar a Folha de São Paulo? Também destacou dois personagens bíblicos. O primeiro foi Moisés. A Folha de São Paulo disse que Moisés foi o maior general de todos os tempos. E é verdade, por quê? Porque Moisés tira o povo lá do Egito e conduz peregrinando sobre o deserto até a terra prometida. Moisés foi um dos mais notáveis generais que depois Josué lhe sucedeu nesta missão difícil. Por que não citar quando Napoleão Bonaparte, um grande imperador, estava de frente ao seu poderoso exército? Pastor Evandro Venâncio, Napoleão Bonaparte fez uso do Pentateuco e disse assim: quem me dera eu, Napoleão Bonaparte, um dia ser como Moisés. Por que não citar quando Adolf Hitler? Eu sei que Hitler era esquerdista e era nazista, mas venhamos e convenhamos, o homem, irmãos, convenceu uma nação a acreditar na sua filosofia. Nós temos que tirar crédito só para isto, porque ele tinha uma dicção e uma oratória muito elevada, de tamanha grandeza, que quando o exército alemão ouvia ele, o saudava ele, colocando o braço direito para cima, dizendo: salve Hitler. Esta era a continência do exército alemão. E Hitler, quando estava em frente ao seu exército, Hitler disse: quem me dera eu, Adolf Hitler, ser como Moisés. Oh, glória! Por que não citar quando César Augusto, imperador romano, estava conquistando as providências, estava conquistando as partes das Galhas, estava conquistando a Palestina? Quando César Augusto ele retrocede para Roma, e um dos seus discursos, Cícero chega a dizer que Augusto disse assim: Moisés foi, segundo Cícero, o maior homem que eu, César Augusto, serei. Quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar de Moisés. Por que não lembrar o salmista Davi, no Salmo 73, versículo 26? Davi vai dizer: Deus levantou Moisés com o braço forte para mostrar que há Deus aqui na terra. Por que não mencionar o profeta Isaías no capítulo 63, versículo 12? Nós ocidentais o chamamos de profeta Isaías, profeta messiânico. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele havia profetizado a chegada do Messias cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías já estava dizendo: olha, vai vir o Messias e vai nascer em Belém da Judeia. É por isso que nós chamamos ele de profeta messiânico, por causa do volume da profecia acerca de Jesus Cristo. E Isaías, sendo usado pelo Espírito Santo, no capítulo 63, versículo 12, Isaías diz assim: Deus mostrou que há Deus através da vida de Moisés. Por que não citar o profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 2, capítulo 15, versículo 3, capítulo 15, versículo 4? Aqui Deus levanta Jeremias para trazer uma advertência para a nação de Judá. Por quê? Porque a nação de Judá foi uma nação que Deus havia levantado, foi uma nação que Deus havia escolhido, e agora a nação de Judá está vivendo em duas mentalidades. De dia a nação de Judá adorava Baal, e à noite a nação de Judá adorava Astarote. E Deus é Deus. Observando esse contexto aqui, aí ele usa o
profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 3, para trazer uma advertência à nação de Judá. Jeremias diz assim: se Deus levantasse Samuel, se Deus levantasse Moisés, Judá, Judá, eu não teria piedade. Observe que aqui Jeremias faz duas analogias a dois personagens do Velho Testamento. Primeiro, Samuel. Segundo, Moisés. Deus está advertindo a nação de Judá sobre para se arrepender. Alguém me pergunta, pastor, por que é que na velha aliança mosaica Deus não perdoara o pecado de idolatria? Sabe por quê? Porque a única coisa que está acima do nosso Deus é a sua coroa. O nosso Deus é poderoso, Ele é glorioso, Ele tudo faz, Ele tudo opera, Ele tudo levanta. Deus é Deus e acabou. Levante uma mão para os céus. Quem crê que Deus é Deus, dá um glória comigo, dá um aleluia. Acima do nosso Deus só está a sua coroa. Vou te mostrar na Bíblia. Oh glória! Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, olhei para os céus e vi o que é Isaías? A glória de Deus. Explica Isaías: os céus abertos, Deus sentado em um alto sublime trono, e os serafins diziam: Kadosh, Elohim Adonai, que significa santo, santo és, poderoso do universo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, Estevão diz, quando estava em frente ao sinédrio para morrer, Estevão diz: eu vejo a glória de Deus. O que tu vês, Estevão? Eu vejo os céus abertos, Deus sentado no alto sublime trono, e à direita dele está o seu Filho todo poderoso. Aleluia! João capítulo 5, quando João chega ao terceiro céu, ele diz que houve silêncio, porque houve uma pergunta retórica. Qual foi a pergunta? Quem é digno de abrir este livro? E João começa a chorar, porque segundo a Bíblia, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém teve autonomia de aparecer perante um trono de glória e dizer: eu sou digno. Houve silêncio. Observe que foi lhe dada oportunidade para todos os seres celestiais para se apresentar aqui na terra, mas ninguém pegou. Mas quando o Cordeiro, oh aleluia, se apresenta no céu, os 24 anciões se levanta, tira a coroa da sua cabeça e diz: poderoso do universo, levante a mão para os céus, porque Deus é poderoso. Toca na pessoa do seu lado, diga para ele: fica tranquilo, porque o dono da casa já está presente, o dono da casa já está aqui. Os céus mandam te dizer: eu tenho todo o poder. Alega a tua alma, porque esta situação tua, Deus esta noite vai entrar com providência, com providência. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Oh glória, oh glória. Deus vai mudar a tua história. Deus tem poder para mudar a tua história. Alega a tua alma, teu coração, porque Deus é Deus. Deus tem, Deus faz, Ele realiza. E esta noite está dizendo: eu vou te abençoar. Abre porta onde não tem, para mudar a tua história. E tu vai ver a minha mão sobre a tua vida. Depois desta rápida introdução, agora eu começo a pregar e já também finalizo para orar contigo. O texto em tela retrata o período que o povo de Israel estava atravessando o deserto. O deserto é composto por dois elementos. O primeiro elemento chama-se de sol. O segundo elemento chama-se de areia. No deserto não tem nada a não ser sol e a não ser areia.
O texto em tela retrata o período que o povo estava atravessando por esta fase difícil na vida. Augusto Cury, um grande escritor, já dissera: em vez em quando Deus nos coloca no deserto para nós termos mais intimidade com os céus. Lázaro, o saudoso irmão Lázaro, lá da minha terra da Bahia, o saudoso irmão Lázaro do Olodum já dizia assim: o deserto é a faculdade do crente. Pastor Evandro Venâncio, por muitas provas passadas, eu perguntei ao céu: Senhor, por que em vez em quando o Senhor permite nós atravessarmos ao deserto? Vale ressaltar uma observação, e preste atenção: morar no deserto é uma coisa, atravessar é outra coisa. Porque tem gente, irmãos, que passa 10 anos, 15, 20 anos. Como você está? Estou no deserto. O deserto nunca acaba, tem algo de estranho e errado nisso. Eu estou dizendo que, segundo a Bíblia, Deus às vezes faz a gente atravessar alguma situação difícil. Por quê? Por 3 motivos. Anote aí. Primeiro motivo que os céus nos levam para atravessar alguma situação difícil é para que a gente possa ter mais intimidade com Ele. Porque se tudo estiver bem na minha vida, na sua vida, às vezes esquecemos de ler Bíblia, esquecemos de orar, esquecemos de buscar a presença de Deus como deveria ser. Se tudo está bem, já pensou? Tudo está maravilha bem, tem milhões e trilhões na conta, está tudo maravilha, é o céu, irmãos. Vai estar maravilha quando nós chegamos no céu de glória. Pastor Moisés, por que é que Deus nos leva a atravessar, de vez em quando, alguma situação difícil? Em primeiro lugar, para você ter mais intimidade com os céus. Porque é no deserto que, quando os céus te levam para atravessar por alguma situação difícil, que você começa a buscar mais a presença dele. Porque, irmão, se Deus te der tudo o que você quer, é capaz de perder a tua salvação. E como o Espírito Santo zela pela tua alma, porque você já é salvo e Jesus quer te ver no céu, aí de vez em quando o pastor Evandro Venâncio, ele começa a apertar aqui, aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho aqui. Para quê, pastor? Para nós termos mais intimidade com Ele. Eu lembro-me, pastor Evandro Venâncio sabe disso, quando eu residia no Morumbi, morei aqui em São Paulo por 10 anos, na época, eu passei uma situação tão difícil na minha vida, irmãos, que eu pensei em tirar a minha vida. Eu pensei, não vou mentir para vocês, porque a dificuldade foi muito grande que eu atravessei. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui partir para a oração. Eu fui para o monte, me humilhei na presença de Deus. Eu fiz um propósito no monte, botei a cara no pó. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha alma. Eu fui para o monte, me humilhei para Jesus. Quando acabou os 7 dias de propósito, não sei de onde veio aquela mulher, colocou a mão em cima do meu ombro e disse: homem, ai de ti, se pensar em tirar a tua vida, eu vou fazer coisas que tu não imagina. Este Brasil é pouco para ti, vou te colocar nos maiores altares desta nação. Pastor Evandro sabe disso, irmãos. Eu nunca viajei, mas depois desta profecia, depois desse propósito de oração, as portas do céu se abriu para mim de um jeito tão grande. Olhe para cá, irmãos, eu vivo da fé. Deus me leva. Eu já perdi quantas vezes eu viajo de avião para cima e para baixo. Deus me coloca nos maiores restaurantes. Pense comigo, um homem que não trabalha, vive para o altar. Sabe o que é isso? É a mão de Deus conduzindo o nosso ministério. Olhe para cá. Se você está atravessando algum momento difícil na tua vida, se você está atravessando algum momento difícil na tua história, é porque os céus querem te levar para a oração. Olhe para o irmão do sol e diga para ele: Deus quer ter mais intimidade com você. Deus quer ter mais intimidade com você. Os céus estão te chamando para a oração. Ora mais um pouquinho, busca mais um pouquinho e tenha certeza, o Deus que muda a história do homem está aqui para mudar a tua história. Aleluia.
difícil, é para a gente ter mais estabilidade na sua presença. Vou te explicar. Profeta Jeremias, capítulo 18. Deus leva o profeta Jeremias para ver uma visão. Eu gosto desse texto, irmãos, porque quando Deus mostra a Jeremias, Deus pergunta a Jeremias: o que tu vês, Senhor? Eu sim. Tu vê uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias. Oh glória. Tu viste um vaso de oleiro. Viste bem. Jeremias, me diga uma coisa. O que você está vendo? Me explica, Senhor. Eu estou vendo o oleiro trabalhando no vaso. Era isso aqui, irmãos. O oleiro estava em trabalho no vaso. Oh glória. Pastor, por que é que de vez em quando Deus nos leva a atravessar por alguma situação difícil? Olha para cá. É o oleiro trabalhando no seu vaso. É o oleiro trabalhando na sua alma. Sabe por quê? Porque, irmãos, para Deus cumprir tudo que Ele quer na nossa vida, primeiro precisamos passar na mão do oleiro. Porque Deus não levanta grande soberbo, Deus levanta humilde. Às vezes, pastor Evandro Venâncio, Deus nos coloca na mão dele para tirar dentro de nós aquilo que não agrada a Ele. Sabe aquele euzinho? Eu prego melhor, eu canto melhor, eu rejo melhor. Se eu não rego o departamento, ninguém mais rege. Sabe aquele eu que a gente tem, que é natural do ser humano? Aí a gente de vez em quando para na mão do oleiro, e o oleiro começa a trabalhar em nós, começa a mudar a gente. Quebra aqui, quebra cá, quebra um pouquinho aqui, quebra um pouquinho ali, quebra um pouquinho lá. Começa trabalhando em nós. É o oleiro trabalhando na nossa alma. Para quê, pastor? Para a gente ter mais estabilidade na sua presença, para a gente ter mais raiz na sua presença. Crente que não tem história com Deus, qualquer vento leva, qualquer coisa leva. O que é isso, pastor? É o oleiro querendo te colocar, querendo te dar mais estabilidade na presença de Deus. É o oleiro querendo te dar mais raiz na sua presença. Esta noite Deus está dizendo: eu estou te colocando em lugares elevados para te dar mais estabilidade na minha presença. Deus está te dando raiz da presença de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, pastor, por que é que de vez em quando Deus nos leva para algum momento difícil? Terceiro lugar, para a gente ficar forte. Eu tive o privilégio, irmãos, em alguns anos aí no nosso país. E na época eu tinha um comandante que chamava Coronel Ari, Capitão Kevin e Tenente. Esqueci o nome do tenente. E meu comandante, de vez em quando, pegava a nossa tropa. Ele era um alemão, descendente da Alemanha lá, de Joinville, aquela dona de sul, gaúcho, alto. Pegava a gente e colocava a gente para correr. Olha que interessante. Eu estava correndo e eu cansava. Ele me dizia: M. Silva! Sim, senhor! O que não te mata te for? Tá fraco. O que não te mata te for? Pastor, por que é que de vez em quando Deus nos leva para passar um momento difícil? É Deus te dando força. Deus te dando autonomia. Deus não quer te matar nessa situação que você está passando. Não! Deus está te dando força. Por quê, pastor? Porque se porventura vier alguma situação difícil, lá na frente você vai dizer: eu já tenho muita história com Deus. Isso aí não é nada. Eu conheço meu Deus. Ele pode tudo e Ele faz tudo. Aleluia. Deus quer te dar força na presença dEle. Diga amém por isso. Pastor, vamos relembrar. Porque a gente passa por deserto por 3 motivos. Primeiro, para ter mais intimidade com Deus. Segundo, para que Deus colocar em nós o seu ser. Terceiro, para Deus colocar a gente mais forte. Quando o povo estava nesse período do deserto, Moisés vai para a oração. Porque o povo começou a dizer: Moisés, acabou tudo. Nós não temos o que comer. Irmãos, era uma multidão de quase 4 milhões de pessoas. Imagine uma multidão de